Boa tarde, então. Então, hoje Tá. vamos iniciar o capítulo 2, intitulado Jesus e Reencarnação. Para a gente iniciar nosso trabalho da tarde de hoje, vamos elevar nosso pensamento a Jesus e nos colocarmos em prece. Senhor, graças te damos pelo encontro desta tarde, onde nos reunimos em teu nome, a fim de que, conhecendo sua verdade, nos estimule para formularmos em nós a prática do teu amor. Obrigado, Senhor, pelo Evangelho que sustenta nossa doutrina consoladora, a fim de reparar as nossas almas nos caminhos que nos levam ao mundo. Mestre, ajudai-nos neste dia a te encontrarmos em cada irmão. Nos ajude, Senhor, a fazer da experiência de hoje a experiência viva do teu amor. Mestre, ajudai-nos a refletir a mensagem de tua benfeitora Joana a partir da psicografia de Divaldo, para que em seu amor possamos nos dizer preparados para uma nova fase em nossas vidas. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Pessoal, nós vamos iniciar a leitura e os comentários do capítulo 2, então, Jesus e Reencarnação. Vamos lá. Não fosse Jesus reencarnacionista, toda a sua mensagem teria fragmentária, sem suporte de segurança, por faltar-lhe a justiça na sua mais alta expressão, propiciando ao infrator a oportunidade reeducativa com o consequente crescimento para a liberdade a que aspira. O amor por ele ensinado, se não tivesse como apoio a bênção do renascimento corporal, ensejando recomeço e reparação, teria um caráter de transitória preferência emocional, com a seleção dos eleitos e felizes em detrimento dos antipáticos e desditosos. Com o apoio da doutrina dos renascimentos físicos, ele identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde ou não, tendo em consideração os fatores que os conduziam ao sofrimento. E por isso mesmo, nem todos aqueles que lhe buscavam a ajuda logravam-na ou recuperavam-se. Vamos parar por aqui? Hoje, nós vamos iniciar um texto da Joana falando sobre reencarnação. A pluralidade das vidas encarnadas já nos traz Kardec, que não é simplesmente um dogma de fé, Não. no qual uma verdade espiritual é nos revelada e tomada por verdade de tal forma que não pode ser questionada. Quando Kardec coloca para nós que o dogma da reencarnação é uma verdade espiritual, é porque nós podemos experimentá-la a partir da consciência e de sua veracidade. Não porque foi nos imposto, mas porque foi fruto de um raciocínio que não nos deixa mais questioná-lo, porque ele já se testificou, ele já se comprovou. Se Jesus, que é nosso guia e modelo, não tivesse a consciência da reencarnação, com a sua importância, toda a sua mensagem, segundo Joana, seria fragmentada. Ela não teria continuidade. Por que isso?
Porque o processo de educação do espírito não se dá em uma encarnação. Quem dera. Olha como ela coloca. Se Jesus não fosse reencarnacionista, sua mensagem não teria suporte de segurança. Quando ele fala para amar os inimigos, gente, será que a gente daria conta disso em uma encarnação? Tem hora que eu tenho dificuldade de amar com quem eu casei. Imagina de quem eu não gosto. E olha que quem escolheu fui eu. Mas faltaria, sem a reencarnação, um atributo de Deus essencial: justiça. Como assim? Quando nós falamos em justiça, nós temos várias imagens na nossa cabeça. Alguns trazem a imagem de uma balança do certo e do errado. Outro traz a balança da vítima e do algoz. E consideramos virtuoso aquela pessoa que é justa. Mas a justiça de Deus e a justiça que o Cristo coloca para nós é uma justiça muito mais sublime. Porque, olhando pela ótica da reencarnação, entre nós, nas nossas dificuldades, nós não somos vítimas e nem algozes. Porque se a gente para na postura da vítima, a gente não cresce. Se a gente fica competindo de quem é a culpa, a gente não troca o ponto de vista do nosso olhar sobre a vida. Quando a gente está de frente às nossas dificuldades, ao contrário de querermos achar somente o certo e o errado, o culpado ou não, deveríamos nós buscarmos entender como seria a aplicabilidade da justiça divina em minha vida. Porque a justiça do Cristo, ela necessita da reencarnação para ter sentido. Se a gente fosse olhar uma justiça humana, quando a mulher ia ser apedrejada, Jesus não teria intervido, porque a lei mosaica civil mandava apedrejá-la. Mas a justiça divina reconhece a grandeza do espírito humano e a importância e a sacralidade da encarnação, nos mostrando que se torna imoral a pena de morte. Porque a justiça divina considera o espírito humano com as suas fragilidades, não nos passando a mão na cabeça e aceitando as nossas teimosias, mas impelindo o espírito humano para o crescimento. E reconhecendo que na fragilidade do espírito tem uma potência de espírito puro que irá germinar. Mas sem a consciência da reencarnação e entendendo que nós vivemos apenas uma vida na Terra, nenhum de nós teríamos condição de chegarmos ao estado de perfeição do espírito a que Jesus nos convida quando diz: sedes perfeito. Nós, quando vamos criando a consciência, e eu acho que essa é a grande obra da doutrina, a amplitude da consciência, nós vamos nos melhorando enquanto pessoas. E tomara que sim. Porque senão viramos apenas oradores vazios, hipócritas de boa oratória. E nunca foi esse o objetivo da doutrina consoladora. Segundo Joana, nós estamos em uma oportunidade reeducativa. Então, quando a doutrina vai nos ampliando o processo consciencial,
Nós somos hoje pessoas melhores do que há 10 anos atrás éramos. Nós demos passos, mas às vezes tão pequenos. E eu digo mais, não tenhamos pressa, tenhamos consciência de que o passo dado é certeiro, para que a gente não precise voltar para passar pela mesma expiação e prova. Mas se testificado o conhecimento adquirido pela grandeza espiritual, nós já podemos galgar outros passos de forma mais segura. Jesus não tem pressa do nosso crescimento. Ele tem um amor que nos pede apenas para não paralisarmos. Ele não cria preguiçosos espirituais que nos levam à inércia, mas ele respeita o tempo e o limite do espírito para dar conta de dar um passo diferente, um passo sadio, um passo que dê conta. Então, para que a gente goze da liberdade espiritual, que é para nós uma grande aspiração, um grande desejo, a gente precisa de ter um processo reeducativo que nos leve à responsabilidade para a liberdade. Porque Paulo já nos diz que é para a liberdade que o Cristo nos libertou. O Cristo nos liberta da ignorância, arrancando de nós o véu da ilusão, apostando em nós a inauguração de um novo tempo. E a doutrina coloca em nós a responsabilidade individual da salvação do espírito. Não porque Jesus não tenha capacidade de o fazê-lo, é porque nós somos salvadores de nós mesmos, quando olhando para Jesus, guia e modelo, tomamos para nós o compromisso de a ele imitar, fazer como ele. E aí a liberdade ganha um sentido de responsabilidade de espírito encarnado e não o satisfazer qualquer desejo que me acomete. Porque se eu simplesmente satisfaço o desejo, eu ajo pelo instinto. Se eu levo razão e discernimento para o meu desejo, eu me humanizo. Então, o processo das reencarnações sucessivas é um processo que nos faz apurar a condição humana, deixando para trás o homem velho, para que ressurja em nós o homem novo. E aí, Joana nos relembra que o amor, não qualquer amor, o amor ensinado pelo Cristo, se não tivesse a reencarnação, seria frágil. Por quê? Olha, a reencarnação é para nós oportunidade de recomeço e reparação. Então, é pela encarnação sucessiva que eu tenho condição de fazer melhor a partir daquele momento e de reparar em processo expiatório aquilo que eu fiz mau uso do meu processo de escolha e livre-arbítrio em anterior encarnação. Então, eu reparo o mau uso da minha vontade, da minha escolha. E eu reparo isso não de qualquer forma, mas extremamente amparado pelo Pai a partir de seus espíritos de luz, que por ele trabalham entre nós. Mas se não tivesse a reencarnação, o amor de Jesus e de Deus era frágil, porque nós olharíamos para tantas diferenças sociais e falaríamos que alguns foram eleitos, preferidos e outros não. Vocês já viram
Quando uma casa tem vários filhos e tem aquela competição. Mãe, quem é seu filho preferido? Aí a mãe fala, eu amo a todos igual. E todo mundo vira a cara porque sabe que não é daquela jeito. Eles estão achando assim, não tem esse tal de amor igual. Vira uma competição. Sem reencarnação, seríamos crianças competindo no amor do Pai. Porque como que explicaríamos, sem a reencarnação, tantas diferenças sociais? Diferenças de riqueza, de acesso ao conhecimento, de estrutura familiar, de condições educacionais. Como entenderíamos quem tem tudo que o mundo coloca para a gente como necessário e decai moralmente? E como que aquele que não tem estrutura nenhuma faz uma ascensão espiritual maravilhosa? Como que a gente vai entender as qualidades de espírito sem a reencarnação trazer para a gente uma luz para construir esse raciocínio? Porque entre nós não tem preferidos e nem antipáticos ao olhar do Pai. E é interessante porque o nosso amor ele é tão mais pequeno que o amor do Pai e o amor que Jesus nos ensina que eu tenho preferidos. Eu tenho um amigo preferido. Eu tenho a pessoa a quem eu confio mais. E Deus aposta em nós todos de igual forma. Criados simples e ignorantes, temos a semente de todas as potencialidades e ele nos coloca para adubar, cuidar e fazer brotar essas potencialidades em nós com as mesmas condições. E o amor dele é tão grande que ele continua apostando em nós, porque senão não estávamos aqui numa sexta-feira à tarde falando dele. Quem de nós tem esse amor que aposta tantas vezes? Há pouco tempo, conversando com uma outra amiga espírita, eu falava com ela, olha, quando na cidade do interior alguém passa por um processo de adultério, né, de traição, relação extraconjugal, a gente fala assim, nossa senhora, aquele ali é corno manso. Já viram essa frase? Todo mundo provavelmente já viu, né? É aquela pessoa que trai, resolve perdoar e reestruturar sua família. E, gente, será que Jesus não cansou de ser traído? Não, porque a de Judas foi a mais fácil. Porque eu traio ele todo dia e continuo falando dele aqui 3 vezes por semana. E mesmo assim ele aposta em mim. Que aposta é essa? Que tal amor é esse que não cansa de insistir de forma incessante em mim e em cada um de nós? Uma pessoa falou assim, Murilo, você nunca teve vontade de meter o pé em tudo e fechar a casa espírita? Eu falei, uma vez por semana, no mínimo. A casa vai fazer 5 anos. Tem 5 anos que isso passa na minha cabeça uma vez por semana, no mínimo. Falei, gente, da onde que eu tava com a cabeça de abrir uma casa espírita? Eu devia estar, sei lá, doente, obsediado, não sei. Não é possível que eu fiz isso. E aí, concorda, Ribeiro? Tá desligado o áudio. Você também pensa isso? Não, eu não penso isso, não. Eu acho que a gente tem um compromisso, uma intuição para você e para mim. Então, vamos em frente, meu filho. O meu não foi nem intuição, porque eu peguei a intuição e joguei ela fora. Tá bom. Eu fui numa reunião mediúnica comunicada, eu duvidei e recebi 7 cartas para comprovar. De centros diferentes. Então faz o seguinte, fecha lá para você ver o que vai acontecer. Eu sou bobo, vou perder minha encarnação? Rosana hoje teve vontade. Com certeza. Ela só teve hoje, que sorte. Não, hoje foi meio difícil. E aí, foi um pouco mais difícil. Mas olha a beleza. Porque Jesus sabe da nossa fragilidade.
e confia em nós, mesmo com esta fragilidade, para participar de sua obra. Porque ele não precisa de nós, mas ele aposta em nós. Porque ele confia mais na gente do que a gente mesmo. Porque ele nos ama muito mais do que a gente se ama. Porque ele reconhece em mim virtude que eu não sei que eu tenho. É por isso que cada um de nós temos nossas famílias, nossas missões, nossos compromissos. Porque existe um processo de confiança do Pai em cada um de nós. Aí, olha esse terceiro parágrafo. Quando fala desses renascimentos físicos, das reencarnações, que não é um conhecimento trazido pela doutrina espírita, várias outras religiões, muito antes de codificação espírita, já falava do processo reencarnatório, mas pelo olhar da doutrina, iluminado pelo conhecimento doutrinário espírita, a gente vê que Jesus identificava de imediato quais os necessitados que estavam em condições de recuperar a saúde. Gente, isso é muito importante. Saúde é muito mais do que uma saúde física, e isso a gente falava na semana passada. Saúde é um contexto integral da formação de cada um de nós, com dimensões espirituais, emocionais, físicas, sociais, econômicas. Hoje o conceito de saúde ele é muito amplo, para a própria psicologia, para a própria medicina. Imagina para esse conhecimento espiritual que vai nos tocando pouco a pouco. E quando vamos, em cada encarnação, nos colocando sobre os cuidados do Pai, Jesus, como o Mestre, o Cristo do nosso planetário, identifica. Olha, Murilo, você está reencarnando. Você já tem condições de curar algumas coisas. Esta é uma. E aí o Murilo vem para curar um pouco mais de sua vaidade. A Gislene vem curar outra característica. A Rose outra, o Rogério outra, o Bernardo outra, a Rosane e o Ribeiro outra. Cada um de nós veio para curar algo que os nossos espíritos mentores, aqueles que nos ajudaram no planejamento encarnatório, já nos falaram, olha, essa dor, você já tem condição de buscar o remédio com suas próprias mãos. E a gente está aqui para isso, para nos curarmos. Mas se a gente ainda se esconde na máscara do orgulho e da vaidade, para não nos reconhecermos necessitados, jamais seremos tocados pela experiência do Cristo. E é exatamente por isso que, segundo Joana, ela fala, por isso que muitos que buscaram a Jesus, a ajuda, logravam-na ou recuperavam-se. Vamos lembrar dos coxos do Evangelho. Vários foram os coxos, os mancos, os paralíticos, curados por Jesus. Porém, em um grupo de 10, um voltou para agradecer. 9 foram curados, mas por não terem passado por uma transformação moral associada à transformação física, voltaram a adoecer. Já nos revelando Jesus que a experiência da cura é uma experiência que passa pelo espiritual antes mesmo de chegar no físico. Gente, até aqui, alguém quer fazer um comentário, trazer para a gente alguma opinião? Fica à vontade. Vocês estão muito caladinhos. E aí isso me dá um medinho. Oi, Murilo. Estou procurando aqui na Boa Nova.
eu não sei qual é o capítulo agora, por isso que eu estou procurando aqui, quando Jesus estava determinando, né, dando as regras para os discípulos, o que eles deveriam fazer dali para frente, e aí eles falam, mas como é que você vai curar esse, né, que se apresenta dessa forma, o que, que vai adiantar, não é? O que, que ele vai poder, porque ele estava esperando o Messias, não? Que ia fazer toda uma transformação. Aí Jesus procurava aqueles coxos aqui, como você falou, ou aqueles doentes. Então, os discípulos falam, mas por que, que você quer procurar por eles? Como que eles vão ajudar você a fazer essa transformação? Aí tem um trecho tão bonito aqui na Boa Nova que eu não estou conseguindo achar assim rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Onde ele faz onde ele vai ensinar para os discípulos, né? Onde ele vai determinar para os discípulos que, dentre os trabalhos que eles tinham que realizar, as curas também seriam necessárias, né? E por quê? Porque a gente entende que é a cura física, né? Agora, como você falou, Jesus falava da cura espiritual, por isso ele sabia quem estava já disponível para aquilo, né? Para aquela cura. E ele desejava, né? E ele vinha atrás. Então, a gente também tem que fazer esse movimento de procura, né? Eu acho lindo porque é tão bonito essa não preferência de Jesus que ele cura os 10, ele dá a oportunidade aos 10. 9 não aproveitam. Mesmo assim, ele sabendo disso, ele proporciona a cura a 10. Manteve-se curado 1, porque a manutenção da cura é individual. Então, isso eu acho assim, que a gente pode pegar detalhes para a gente refletir sobre o Cristo. A gente está estudando, nas quartas-feiras, a obra Vida e Sexo do Emmanuel. E aí, nós já estamos quase acabando, e nós estamos preparando para entrar no próximo livro do Emmanuel na quarta, que é o livro Roteiro. Nas quartas a gente estuda Emmanuel, de manhã. À noite a gente estuda André Luiz. E na sexta a gente estuda Joana. E no sábado a gente estuda Terezinha de Oliveira. Nessa confusão de estudos que a gente tem aí online, mais os presenciais, um estudo sempre bate no outro, sempre toca o outro. A gente falava há pouco tempo nos estudos de quarta o quanto que o processo de reencarnação é importante para a educação da nossa sexualidade a partir de uma ótica espiritual. A gente saiu do tempo de orgias, dos desvarios de toda a ordem moral, fomos nos educando para a manifestação de um sentimento cada dia mais sublimado, de um amor cada dia mais genuíno, saindo do amor puramente erótico, animalesco, para um amor fraterno e divino. Da mesma forma, a reencarnação se dá como um processo de educação em todos os âmbitos do espírito. Joana continua assim. Porque sabia ser enfermo o espírito e não o corpo, sempre se dirigia preferencialmente à individualidade e não à personalidade que se revestia cada homem. Vamos entender isso aqui? Quando... Ai, gente, agora eu esqueci o nome. Ah, aquele que sobe na árvore para que possa ser visto pelo Cristo. Zaqueu. Zaqueu. Obrigado, Rose. Zaqueu subiu a árvore, porque era pequeno, para que visse o Cristo passar. E Jesus fala, Zaqueu desce dessa árvore e hoje eu vou repousar em sua casa. Não é assim que ele fala?
Jesus entendia que a fragilidade de Zaqueu era espiritual. Zaqueu reconheceu que precisava do Cristo, por isso subiu a uma árvore. Existiu um movimento de Zaqueu e um movimento de Jesus. O de Jesus está sempre à nossa disposição. O nosso que é difícil. Porque eu preciso de subir em cima de mim mesmo para me colocar ao Cristo. Então, ele não olhou ele olhou o indivíduo Zaqueu e não a sua personalidade. O que seria essa personalidade? As características que Zaqueu tinha. Gente, quando Jesus convidou Levi, que após a conversão passou a ser o evangelista Mateus, coletor de imposto era extremamente mal visto. Era tido como ladrões. E Jesus não estava nem aí. Ele olhou aquilo que o indivíduo Levi tinha em potencialidade para fazer brotar. E brotou o evangelista. Aquele que mostrava que Jesus era o Cristo aos judeus. Essa foi a grande missão de Mateus. Jesus não olhou para Saulo, perseguidor de cristãos. Jesus olhou o homem, o indivíduo Saulo, de profundo conhecimento e passando pelo burilamento do amor, se tornou o apóstolo dos gentios. Então, para além daquilo que manifestamos, nós temos uma essência. E é essa individualidade que Jesus olha. Porque ele sabe que as nossas manifestações do eu nem sempre são sadias. E mesmo assim, ele utiliza disso que somos, para falar dele. Sabendo acerca da fragilidade humana, emulava a fortaleza moral, fiel à lei de causa e efeito vigente no mundo. O que é emulava? Vamos lá no dicionário? Quando a gente vai lá no dicionário, fala assim, olha, verbo transitivo indireto, disputar a preferência com, competir. Então, você emular com os adversários. Os alunos emulam-se por boas notas. Então, vamos lá. Vamos trazer esse conceito para cá. Dentro de nós há uma competição acerca da moralidade. Tem hora que amar é fácil amar Gislene, gente. É muito fácil amar Gislene. Difícil é amar Ribeiro quando ele está bravo. Amar a Rose, que a gente encontra aqui nos estudos, é fácil. Difícil deve ser a Rose na hora que ela está dentro de casa brigando. Porque em nós há sempre uma batalha onde nós escolhemos o vencedor entre o homem velho e o homem novo. Nós nunca batalhamos contra um espírito obsessor, como o espírita gosta de dar a desculpa. Eu sempre batalho comigo para que eu não me afinize a ele. Porque ele não está aqui, porque ele é algoz de mim. Eu sou algoz de mim mesmo. Eu provoco o meu sofrimento. Eu me coloco em condições de passar por um processo obsessivo. Então, essa dualidade em nós é trabalhada a partir do Evangelho. Porque a lei de causa e efeito ainda é vigente no mundo e para sempre vai ser. Porque Deus não se contradiz. E aí eu sempre falo, gente, lei de ação e reação é física. Causa e efeito é uma lei divina. Como assim? Na lei da física, se eu bato, tem uma força contrária na mesma intensidade que me provoca um machucado.
Eu vou bater na parede e minha mão vai doer. Agora, se hoje eu tenho um desamor com o Rogério, a lei de causa e efeito vai me dar circunstâncias de amá-lo. Eu falo que o espírita, ele é a maior criatura que paga língua. Pagar língua aqui pra gente em Minas a gente usa muito isso para falar assim, olha, detesto menino birrento. Eu posso ter certeza que quanto mais eu falo isso, meu filho é birrento. Eu jamais aceitaria isso no meu casamento. Eu vou passar por isso. O espírita ama pagar a língua. Por quê? Porque o espírita é colocado em um conhecimento espiritual maravilhoso. Mas entre esse conhecimento ser real e eu fazê-lo real em minha vida, há uma distância. E transitar sobre essa distância é meu desafio. Fazer com que essa distância se encurte é a minha prova. Então, essa lei de causa e efeito nos lembra que aquilo que eu provoco, o efeito é de minha responsabilidade. Como assim? Eu sou responsável por todas as vezes que eu fiz raiva na Rosana. Eu sou responsável pelo sentimento que ela fez nela germinar. E se eu sei disso, eu tenho que ter cuidado com as minhas palavras para que elas sejam fraternas. Gente, isso é tão complexo. Porque dá vontade de ser mudo e não falar com mais ninguém. Quer ver um efeito disso prático? Hoje, o que está na moda? Ser pai e mãe de cachorro. Toda hora que você entra na internet, você vê pai e mãe de pet. É muito menos responsabilidade, gente. Sabe por quê? Porque é seu filho. Você vai amar, amar, amar. Na hora que ele crescer, você vai chegar numa época que você vai ser o pior inimigo dele. Você vai ser a pessoa mais chata do mundo. E entre filhos e pais há uma coisa interessante. Você nunca vai ser capaz de retribuir como filho o amor do seu pai. Ele te deu a vida. O seu pai e sua mãe te deu possibilidade da encarnação. E por mais que você faça, você nunca vai gerar a vida dele. Mas você honra a vida dele e dela. Como desde Moisés tem nos pedido honrar pai e mãe. E lá na primeira carta de João, ele fala, filhos. Ele tem uma recomendação para os filhos e para os pais. Eu já ia falar o versículo, não vou falar para ficar de dever de casa. Todo mundo visitar a primeira carta de João. É uma carta minúscula. Mas todo mundo aí hoje, desempoeirando suas Bíblias, e vamos visitar a primeira carta de João. E vou fazer uma outra recomendação. Leiam, como se ela tivesse sido escrita para você. Porque é uma carta sem endereço. Não tem para quem João está escrevendo aquela carta. Então imagina que o evangelista está escrevendo isso para cada um de nós. É maravilhoso. É uma linda experiência espiritual. Joana fala assim ainda. Não apenas no diálogo mantido com Nicodemos vibrou sua declaração quanto à necessidade de nascer de novo. Ela se repete de forma variada outras vezes, confirmando o processo das sucessivas experiências carnais, método misericordioso do amor de Deus para o benefício de todos os espíritos. Aqui é aquele famoso diálogo de Nicodemos com Jesus, quando Jesus fala da necessidade do nascer de novo, e Nicodemos fala, se há jeito de voltar ao ventre de tua mãe. E aí Jesus fala que a gente precisa de renascer em espírito.
Olha, quando renascemos espiritualmente é porque as nossas encarnações vão se dando. Mas se eu crio a consciência de que ontem e hoje já tem uma diferença em mim, eu estou renascendo hoje. Para além de um discurso bonito, para valer a pena a minha encarnação, eu tenho que estar comprometido com a minha vida espiritual. Porque não adianta reencarnar 200 vezes se eu não quiser fazer bom uso dela, vou estar paralisado na minha teimosia, na minha inércia, naquilo que em mim ainda não ressoa a luz que Cristo me propõe. Então, tudo aquilo que Jesus coloca para a gente de aconselhamento não vale para o agora somente. Valeu em todas as encarnações que tivemos antes e já para nós é um preparo para todas as outras que virão. Tem gente que fala assim, até nós já brincamos aqui sobre isso, e gente, eu quero o contrato da minha encarnação, junto com um advogado no Procon espiritual. Não é possível que eu pedi isso. Eu fico brincando que eu tenho certeza que lá tinha aquelas letras de contrato pequenininha e eu não tinha lupa na hora e assinei sem ler. E aí, um dia eu falei isso, né? Chegou na reunião mediúnica, um irmãozinho ouviu, né? O mentor ouviu e falou, Murilo, você não só leu, como você pediu que acrescentassem coisas. Então agora, fale menos e trabalhe mais. Porque quando você não tinha tantas limitações como o corpo você pediu, honre o seu próprio espírito, fazendo aquilo que te compete, calado. Porque o silêncio é onde Deus habita. E é no silêncio, na intimidade entre você e Deus, que as coisas passam a ter sentido. Mas não se preocupe. Os seus sentidos são muito frágeis, rudes e pequenos para entender a obra de Deus. Não queira sentir e ter justificativo. E aí entra a fé, numa confiança de que o Pai não erra. Eu guardo essa mensagem com muito carinho. Porque tudo bem, a gente brinca, mas o reencarnar, se é um processo educativo, ele não é de qualquer forma. Ele é muito amparado. E aí, para terminar essa primeira parte do capítulo, Joana fala assim, nenhuma surpresa causara os seus discípulos a resposta a respeito do Elias que já viera, assim como a indagação em torno de quem ele seria. Segundo a opinião do povo, em razão de ser crença quase generalizada na época, a pluralidade dos renascimentos. E aí eu falo, como que nós podemos fazer mau uso do conhecimento espiritual? A reencarnação, à época do Cristo, era um conhecimento espiritual comum. E ao longo das nossas encarnações, para a manipulação das palavras do Cristo, o que a gente fez? Silenciou. Aí vem Kardec, com toda a sua audácia, nos fazer reviver o cristianismo primitivo e nos fazer ter de novo acesso a um conhecimento que ao longo do tempo foi silenciado, para que o cristianismo voltasse à sua essência e não mais uma coisa qualquer manipulável pela interferência humana. A gente volta Jesus para o lugar dele. A gente volta Deus para o lugar dele. E a gente se coloca no próprio lugar de novo. Então, meus irmãos,
Agora eu abro a palavra para vocês fazerem os comentários, falarem o que quiserem, nesses minutinhos que a gente tem, antes de nós encerrarmos nosso estudo. Quem quer contribuir conosco? Tem uma pergunta. Hum, Será que a dificuldade que nós encontramos, assim, né, no decorrer das nossas existências, é por não acreditar ou não ter essa firmeza, né, de que a gente tem uma vida espiritual, nós somos espíritos, né? Estamos encarnados. Será que essa pode ser uma das dificuldades que as pessoas encontram para não se resolverem? Mas só isso também não bastaria, né, Murilo? eu vou te falar assim, eu não sei o das pessoas, mas a minha eu tenho certeza. Eu também tenho, sabia? Porque Eu sempre tive. nem sempre, no cotidiano, onde a gente está ali no automático, as minhas ações são pautadas na consciência de que eu sou um espírito. Porque se essa consciência em mim fosse algo tão vivo e natural, minhas ações em várias circunstâncias teriam sido diferentes. E é por isso que eu estou encarnado ainda. Para me educar de tal forma que um dia essa verdade se torna tão íntima minha que eu já não vou ter esses momentos de oscilação. Vai ser algo perene. Então, hoje eu estava estudando o livro da Joana, Psicologia da Gratidão. E aí tem essa colocação que ela faz, dizendo assim: o homem e a mulher que se identificam imortais têm perspectivas de alcançar a sua plenitude, em razão da possibilidade inevitável de ressarcir erros, de reabilitar-se dos gravames praticados, de recomeçar e conseguir êxito nos empreendimentos que foram assinalados pelos fracassos. Então, porque a pessoa fala assim: tudo bem, depois eu faço, depois eu resolvo, né? E a gente vai protelando toda a possibilidade, toda a oportunidade, né, que nos é concedida de reabilitação, de transformação, né? Então, a gente perde muito tempo. Eu vou confessar para você, eu demorei a entender. Eu pensava que eu ia me tornar espírito depois que eu morresse. Demorou para cair assim na minha consciência de que eu já era um espírito e que eu tinha que aproveitar ao máximo o tempo que Deus me concedeu. Aí que eu comecei a investigar as coisas, ir atrás, que na minha imaturidade, né? Eu acho que eu sou imatura enquanto espírito, mas o pessoal que me conhece fala assim: Rose, você não sabe, você não tem noção de quantas vezes você já foi e já voltou, né? Então, eu fico imaginando assim, se por um lado é importante para nós sabermos que nós temos que aproveitar o tempo aqui, mas também a gente fica meio desatento, né? Como naquela primeira lição, né? Que a gente fica muito desatento às coisas, só a dor que é como um aguilhão que faz a gente acordar para a real, né? E é isso que a gente vai fazendo toda vez que a gente se coloca diante do conhecimento doutrinário. Revir. Trazer uma nova oportunidade. Para não esperar a próxima encarnação fazer diferença no hoje. Eu escutei de uma pessoa espírita, já com seus 90 e tantos anos, assim: olha, agora o que tiver que ser, eu deixo para a próxima encarnação. Eu falei: isso mesmo. Ela: uai, você vai concordar? Eu falei: vou, uai. É bom que você fique encarnada mais uns 100 anos, porque 90 e tantos foi pouco. Aproveita. Porque na beiradinha você já está quase indo.
Ela fala que ela não vai demorar para desencarnar, mas tem 10 anos que eu ouço isso. Então você está 10 anos preparada para morrer e não morreu, faz diferente. Porque esse tal de deixar para a próxima encarnação, dá certo, não. É uma preguiça espiritual. Que bom que a gente está fazendo isso no agora. E não existe, estou atrasado. Não. O tempo presente é sempre perfeito. Porque senão Deus não nos dava o hoje. E nem tanto conhecimento para que a gente se reforme e apenas não repita aquilo que não foi bom. Meus irmãos, vamos nos preparar para a prece? Alguém quer fazer mais algum comentário? Não? Nem o Rogério não quer falar? Está todo mundo silencioso? Não, nada a comentar. Só agradecer. Mestre amado, Senhor de nossos caminhos, graças te damos pela tua obra. Graças te damos pelos espíritos que já despertos se colocam a comunicar conosco, a fim de elucidar nossas vidas, clarear nossas mentes, encorajar no desânimo, propiciar conhecimento, quando a ignorância de nossas almas tentam falar mais alto. Mestre, graças te damos pela tua obra, pelo cristianismo que revive pela doutrina espírita. Graças te damos pela fraternidade que se consolida, pelo amor ao mesmo ideal, que unindo-nos, nos faz verdadeiramente irmãos. Mestre, ajude-nos a ser faróis de tua luz, aonde, iluminando-nos uns aos outros, possamos nos ajudar mutuamente no caminho de construção de teu reino. Mestre, que nesse momento sejam cuidados todos aqueles que precisam de tua paz, de teu amor e de tua luz. Fazei da experiência de teu amor a verdade que nos move. Fazei, Senhor, de tuas leis aquilo que norteia o nosso espírito. Enfim, cuide, Senhor, de nossas famílias, daqueles que nos pedem oração, de todos aqueles que precisam de consolo. Apazigue, Senhor, as guerras, consolai aos atormentados, sede auxílio àqueles que pedem teu socorro. Fica conosco, Jesus, hoje e sempre. Que assim seja. Obrigada, viu, Mônica?